Eu quero compartilhar com você que está em Juízes, capítulo 17. Sabe, irmãos, tem assuntos importantes, mas tem assuntos fundamentais. E eu quero falar de um hoje que é fundamental. E é bom a gente entender isso. Veja, a palavra de Deus diz que Jesus foi preparar lugar para mim e para você, para a igreja. E esse lugar a Bíblia chama de Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, então, tem gente que pensa que é uma cidade como São Paulo, só que é uma cidade, criada por Deus, ruas de ouro, não sei mais o que e tudo. E eu sinceramente não creio, acho até que é um lugar mesmo, mas não assim dessa forma, acho que as coisas ali são simbólicas. Mas a Nova Jerusalém é um corpo. A Nova Jerusalém é Deus, Jesus. Paulo diz que quando chegar ao final tudo, é Deus em tudo e em todos, Jesus que é o cabeça e o corpo que somos nós. Então, se ela é uma cidade, ela é uma cidade feita com pedras vivas, que é eu e você que vamos estar tudo junto, numa união perfeita, Então veja, hoje nós temos aqui, eu tenho meu corpo, você tem o seu corpo, tem aqui a cabeça. Você não pensa na cabeça sozinha por aí. Você pensa na cabeça ligado ao corpo e conduzindo o corpo. Então veja, minha mão, meus ombros, minhas pernas, tudo aqui está funcionando em harmonia. Isso é a Nova Jerusalém. Isso é a Nova Jerusalém, o que vai ser criado. Então veja, o final de todas as coisas dessa dispensação, porque depois começa aí a eternidade propriamente dita, é um corpo. É um corpo em harmonia. E isso tem a ver com Deus, que é um Deus trino, mas é um Deus comunitário. Por quê? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivendo uma unidade perfeita. Então o corpo tem que estar em unidade perfeita com esse Deus. É o corpo de Cristo, Jesus é Deus, então tem que estar nessa unidade perfeita. Unidade é o final de todas as coisas, unidade com Deus, unidade com o corpo. Nós andarmos numa comunhão perfeita, sabe, sem discussão, sem um pensar no seu próprio interesse, sem um desconsiderar o outro, humilhando o outro, não, vivendo em harmonia perfeita. Imagina aqui sua mão, olha aqui, tem vários dedos aqui, 5 dedos que estão em harmonia com essa mão, que está em harmonia com esse braço, está em harmonia com esse corpo. A minha mão não fica enfiando o dedo nos meus olhos, não, para prejudicar os olhos, não, ela faz limpar, lavar, curar e tudo, porque está em harmonia, sabe? O final de tudo é isso, a harmonia. E eu e você precisamos começar a viver isso hoje, não é amanhã, é hoje. Fomos chamados para isso, para a unidade. Sabe, Jesus, quando estava partindo, lá na sua oração sacerdotal, ele fez um pedido para mim e para você, a Deus. Ele estava partindo e ele estava ali prestando contas para Deus e fazendo pedido. A única coisa que ele pediu para você e para mim é que nós fôssemos um, como eles são um, como Deus, Jesus, o Espírito Santo são um. Ele falou que seja um. Então, ou seja, eu e você precisamos viver em unidade. Unidade da família, unidade da célula, unidade com os filhos, unidade com os cônjuges. Então, unidade. Agora veja, o mundo trabalha na contramão disso, no oposto disso. O mundo é independente. Cada um faz o que quer, da forma como quer, na hora que quer. É assim que acontece. O mundo, porque jaz no diabo. As coisas são pelos princípios do diabo. No reino de Deus, não. Tudo em unidade. Então, veja bem, eu quero ler aqui para você uma passagem, está aqui em Juízes, para você ver qual é a consequência da independência. Então está lá em Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Fala o seguinte, a partir do verso 1. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Então a mãe, alguém devia para ela, e não pagava, ela amaldiçoava a pessoa. Olha, isso aqui é povo de Deus, é o povo de Israel. Olha, montanhosa de Efraim era uma tribo de Israel. Então tinha alguém
devia não pagou, o outro, porque não recebia, amaldiçoava, e o filho foi lá defender a mãe, tomou o dinheiro. E aí, olha, e aí a mãe diz: bendito do Senhor seja meu filho, porque ela está agradecendo por uma coisa que o fato é que a pessoa devia, mas ir lá e tomar também é uma coisa errada. Mas ela estava: bendito seja o Senhor. Assim, e aí olha o que acontece: assim restituiu os 1.100 ciclos de prata a sua mãe, que diz: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu tudo devolvo. Agora veja bem, ela pega o dinheiro, dá para o filho, consagrando a Deus para fazer uma imagem de escultura, uma imagem de escultura. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu aos ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. Imagem, proibido isso na palavra de Deus. Isso aqui é o povo de Deus fazendo, isso aqui não é mundo não, isso aqui é dentro da igreja, fazendo uma imagem para cultuar. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de Deus, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse para sacerdote. Ele criou um monte de Deus, um monte de santos para adorar, não sei mais o que e tudo, ainda pegou o filho, consagrou o sacerdote e fez uma estola sacerdotal que era ali para profetizar e tudo, em nome. Veja bem, isso aqui é povo de Deus fazendo isso. E aí, agora olha o que acontece. Verso 6: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então, ou seja, não tinha uma liderança, não tinha alguém para dar um rumo, para trazer uma visão, para que Israel funcionasse como corpo. Isso aqui era o tempo dos juízes, né? Não tinha ainda rei em Israel, e o povo, depois que a Bíblia fala que depois que Josué morreu, que era líder, os anciãos que viveram na época de Josué, que aprendeu com Josué, também morreram, levantou uma nova geração. Essa nova geração viveu na independência, e olha aqui o resultado. E aqui a Bíblia está falando que cada um fazia o que queria. Eu vou te falar uma coisa: quando cada um faz o que quer, o que dá na cabeça, eu vou te falar qual é a consequência. Aqui em próprios Juízes, capítulo 6, olha o que acontecia. Aqui lá na frente está falando isso, mas antes, olha qual era a situação do povo de Israel. Juízes capítulo 6, e diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Lógico, cada um fazia o que queria, do jeito que queria, ele seguia o que a carne dele, o corpo dele definia. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então olha o que acontece: eles se tornaram escravos. Onde cada um faz o que quer, se torna escravo do diabo, porque o corpo não está funcionando, o princípio divino da unidade, da harmonia não está funcionando. Aí o diabo pega um por um e aí faz o que quer. Veja, aqui o povo de Israel, o que eles faziam? Faziam covas nas montanhas para se esconder dos midianitas. Eles plantavam, mas não colhiam. Eles tinham ovelhas, eles levavam tudo, e eles foram enfraquecendo. Eu vou te falar uma coisa: você anda em unidade, você tem unidade com a sua igreja, você tem unidade com a sua célula, você tem unidade com a sua família, você casado tem unidade com o seu cônjuge, porque a falta de unidade traz escravidão. A unidade traz libertação. Veja, Deus não te chamou para viver de forma independente, porque Deus não vive de forma independente. E eu e você, como filhos de Deus, nós devemos viver como Deus vive. Jesus não nos deu só a vida eterna, Ele nos deu a vida eterna de Deus. Então, eu e você vamos viver como Deus vive. E Deus vive em harmonia, em unidade. Nós devemos viver assim. Então, você que é casado, vive em unidade e harmonia com o seu cônjuge. Sabe, não dá para, eu tenho minha conta aqui independente, você tem sua conta independente, você vive a sua vida aí, eu vivo a minha vida ali, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero,
Não, isso não é. Isso não é o casamento à maneira de Deus. O casamento à maneira de Deus é harmonia. A palavra de Deus diz que quando casa vira uma só carne, ou seja, tudo junto, tudo compartilhado. Os desejos, os sentimentos, os pensamentos, a vontade, está tudo ali junto. Isso é casamento à maneira de Deus. Isso representa Deus. Os filhos, como que é que vive os filhos? Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Um filho dentro da casa não está em harmonia com os pais não estão em harmonia com os filhos. Isso é coisa do inferno, sabe? João Batista diz que, melhor, lá atrás já tinha falado isso, e João Batista depois, segundo a palavra de Deus, veio e profetizou isso para que isso acontecesse. Então, já no Velho Testamento diz que quando o Messias viesse, que seria convertido o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ou seja, a harmonia na família. Uma família que vive em harmonia é uma família que cresce, que conquista. É uma família que produz frutos eternos. Agora, uma família independente está errado. Então, olha, eu não estou falando isso aqui para acusar ninguém, em nome de Jesus, me entenda bem. Eu estou mostrando para onde nós temos que caminhar. Cônjuge, casamento, marido e mulher que não estão em harmonia, caminhem para a unidade. Família, pais e filhos não estão em harmonia, caminhem na unidade, na harmonia. A célula, tem lá o líder, eu estou aqui membro, eu faço o que eu quero, eu não vou, não envolvo e tudo. Não é assim o reino de Deus. Então precisa de uma harmonia. Qual é a consequência da falta da harmonia? Escravidão. Israel não desfrutava, então plantava, mas não colhia. Trabalhava, mas não desfrutava. Viviam com medo, viviam oprimidos, viviam depressivos, né? Dentro da caverna dos montes, porque eles estavam aqui plantando, mas não sabia como que seria, e o inimigo se tornou maior. Mas se tornou maior por quê? Por falta da unidade do povo de Israel. Cada um fazia o que queria. Veja esse exemplo aqui de Mica. O cara agora queria uma casa de Deus, sendo que era só ter um Deus. Ele é israelita, devia adorar a Deus. Não, ele criou Deus para ele. Ele criou Deus para ele, então ele é Deus dos deuses. Porque se ele criou Deus, então você olha o absurdo que o cara fez. Mas logo em seguida a palavra de Deus diz: é porque não tinha rei, cada um fazia o que queria. Eu vou te falar, eu e você temos rei, Rei Jesus, Rei Jesus. Eu e você temos o Rei Jesus. Então ele define, e nós como corpo dele trabalhamos e fazemos e frutificamos. Então, em nome do Senhor Jesus, esse assunto é fundamental. Harmonia, unidade. Você não vai poder resolver o problema fora, mas você pode resolver o problema aqui. Decida andar em harmonia com aqueles que Deus levanta para te abençoar. Decida viver a sua vida, no seu casamento, em harmonia. Senta com o seu cônjuge e fala: pelo amor de Deus, vamos pôr um ponto final nessa independência mútua. Chama seus filhos e fala: nós vamos representar a família divina como ela verdadeiramente é. Na célula, se posiciona e fala: estou aqui para viver em harmonia, em unidade com essa célula. Em nome de Jesus Cristo, vamos aprender com o que está escrito. Paulo falou que foi escrito serve para nos ensinar, para que a gente não tenha que passar os mesmos problemas, mas para que a gente aprenda, avance com aquilo que já foi feito, com aquilo que já deu errado, para a gente não fazer de novo. Amém, queridos? Eu quero te falar, Deus te chamou, Deus me chamou para vivermos a vida que Ele vive. E a vida que Deus vive é uma humanidade completa. Por isso que eu falo para você, essa live aqui é para você participar. Isso aqui é um corpo, você é um profeta, você tem visão, você tem uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Alguém coloca alguma coisa aqui, deixa a palavra de sabedoria, tem um discernimento de espírito, fala: olha, eu estou percebendo que o demônio vai agir dessa forma. Fale. Tem uma profecia? Traga a palavra, porque isso é corpo, isso é unidade. É assim que nós devemos viver. Não faça isso só aqui na hora da live, não. Entra lá no meu Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, deixa uma palavra de Deus ali para abençoar pessoas que vêm ali. Normalmente esses vídeos aqui, eles dão em torno aí de pessoas vêm, mais de mil pessoas vêm. Então você está abençoando mais de 1000 pessoas. Faça isso, porque isso é corpo, isso é um exército do Deus vivo, que tem cada um dentro da sua função, cada um a sua parte, e que cada um fazendo as coisas avançam e a gente conquista. E o diabo não tem aí acesso nenhum, nem contra a minha vida e nem contra a sua vida, porque nós estamos protegidos no corpo de Jesus. Veja, nós caminhamos para a unidade. Vamos viver na eternidade essa unidade perfeita. E ela começa aqui, não é só lá não, começa aqui. Amém, querido?